De volta aqui no Além da Notícia. E olha, seguindo em nosso programa, eu tenho aqui agora uma outra questão para trazer para vocês. O Ministério da Defesa informou hoje que 4 países já ofereceram apoio no combate às queimadas. O Chile ofereceu aeronaves, equipes especializadas, helicópteros. O Equador ofereceu 30 especialistas. Os Estados Unidos ofereceram 3 aviões, 2 preparados para combate a incêndios e 1 para transporte de pessoal. E Israel ofereceu 100 metros cúbicos de agente químico para controle de chamas. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Reino Unido doará 10 milhões de libras, o equivalente a 51 milhões de reais. Ok. Já se sabe que o aumento das queimadas interfere no clima e em relações comerciais, como a gente conversou agora há pouco aqui. Agora, como essas queimadas interferem na vida das pessoas que vivem lá na região amazônica? À vontade. Bem, nós sabemos que as fumaças, né, provocam diversos danos, né? Não somente o aquecimento global, né, que hoje em dia está à tona, mas também na saúde daquelas populações que residem naquela região. É importante destacar que eu sempre bato na tecla de ciência e tecnologia, né? Hoje nós temos ciência para poder fazer sobrevoos em unidades de conservações ou em florestas para lançar água com bactérias que aumentam a umidade do capim existente naquelas florestas, que diminuem o risco de propagação de chamas. Então, é por isso que o professor colocou muito bem que nós temos que puxar as universidades para essas questões, não somente para poder avaliar os danos que as queimadas provocam, mas sim trabalhar com a remediação, prevenção e buscar alternativas também para poder evitar essa situação. Hoje nós temos mais de 200 milhões de hectares de pastagens no Brasil. 130 milhões são degradadas. Então, por que não nós podemos criar hoje marco regulatório para poder se estimular a ocupação dessas pastagens para não ter a necessidade de efetivar a queimada para a produção agrícola? Então, são questões que a gente precisa colocar na mesa e trazer a nossa casa, o Parlamento, o Congresso, o Senado, para poder debater essas questões a fim de criar legislações específicas. E como recuperar, por exemplo, essas áreas todas atingidas agora? É possível recuperar, reflorestar? É possível, mas vamos demorar anos para isso acontecer. Mesmo que a questão da sucessão do terreno, sucessão ecológica, aconteça num bioma como a Amazônia de uma forma rápida, esse rápido não será menos que 5 anos para termos uma vegetação primária ali sendo recolocada no lugar das queimadas. Exatamente. E quando vem a queimada também, o topsoil, que é aquela camada orgânica, né, de 15 a 20 centímetros do solo, que tem uma grande quantidade de vida, de matéria orgânica, ela é dizimada com a queimada. Então, não é só simplesmente fazer um florestamento. É necessário fazer uma recomposição daquele solo para que tenha estrutura de voltar a ser uma floresta. Mas nós temos que plantar. Nós temos que parar de chorar o leite derramado por conta do desmatamento das queimadas e temos que ter, Ronaldo, uma grande campanha de florestamento do nosso país, a fim de ter, obviamente, madeira e mais qualidade de vida e um oxigênio mais puro para poder reverter os danos que as queimadas oferecem para a população. E assim, eu vou deixar bem claro qual é a importância da Amazônia. A floresta amazônica, ela libera muito vapor de água para a atmosfera. E nessa liberação de vapor para a atmosfera da região, pela evaporação da água e evapotranspiração das plantas, tem uma umidade tão grande que forma uma massa equatorial continental de ar que ela bate nos Andes e volta para a região sudeste. Se a gente dizimar essa vegetação na Amazônia, seja para produzir, seja para explorar minério ou para tudo mais, a região sudeste volta a ser deserto, como um dia já foi. E a gente passa o semiárido do Nordeste para árido, fora a questão do empobrecimento natural do solo da própria região amazônica. Então a gente tem uma coisa única. Quando a gente fala massa de ar continental, todas elas são secas. A única que é úmida é essa que vem da região amazônica. É a massa equatorial continental, que leva esse sistema de chuvas para o Brasil inteiro. Eu tenho certeza que está deixando impactado agora o nosso povo em casa com essas Então, informações. a questão não é que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não. A questão também não é que a gente deve devastar a Amazônia para produzir. Não.
A gente tem que produzir de uma forma sustentável, isso é possível, diminuir o uso de tecnologia para diminuir queimadas e sim preservar a Amazônia por esse sistema de clima todinho que ela influi. Então agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui para que vocês tentem me dar uma resposta a isto. Segundo o Greenpeace, a pecuária é o principal vetor, isto é, condutor de desmatamento na Amazônia. É real isso? A pecuária? A gente leva em consideração pelos dados até hoje que sim, mas ele precisa ser investigado. Agricultura e pecuária, na verdade, têm as suas participações. E eu tenho aqui uma pergunta de um telespectador, eu vou até pedir a nossa equipe que, se possível, identificar, às vezes a pessoa está só com o número do WhatsApp, ali não dá para identificar. Diz assim, belíssimo tema, parabéns ao programa de vocês de hoje. A preservação do meio ambiente tem que ser de interesse do agronegócio. A sustentabilidade tem que caminhar com os interesses comerciais. É possível, então, que a sustentabilidade caminhe também a lado com os interesses comerciais, com o agronegócio? É possível isso? É possível e necessário. Hoje, o grande setor do agronegócio, eles não têm interesse em desmatar sem licença, não têm interesse em impactar o meio ambiente. Agora, a partir do momento que o agricultor entra com um processo de licenciamento ambiental para ter uma atividade produtiva, e esse processo demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele tem financiamento agrícola para pagar, tem as crises, as situações climáticas também que levam a uma crise financeira, acaba que ele dá um passo, errado, mas deu um passo, para poder atuar sem a licença. Aí sim, os órgãos ambientais chegam no outro dia e multam. Então nós temos que rever também um modelo de simplificar o licenciamento em atividades que realmente possam ser simplificadas, onde não tenham um relativo impacto ambiental, e outras atividades que necessitam seguir com todas as etapas do licenciamento. Então é necessário sim buscar o equilíbrio, até mesmo porque o meio ambiente equilibrado é necessário hoje para a agricultura e para a pecuária se estabelecer da forma. E a gente tem que levantar outra coisa, que pelo Código Florestal, 80% da área do agricultor tem que ser de preservação e 20% de exploração. Na Amazônia. Na Amazônia. E eu vou lançar uma pergunta que o Código Florestal não responde. Se eu tenho uma área, eu, agricultor, ou eu, produtor, tenho uma área onde eu só posso utilizar 20% dela para produzir, e esses outros 80%, quem fiscaliza? Quem olha? Eu? Eu tenho um custo nessa área. E quem paga o meu custo de preservação nessa área? Então a questão da economia ambiental tem que ser levantada. Um fundo nacional para pagar a preservação para o agricultor? Os próprios agricultores embutindo esse preço na produção? Tudo isso tem que ser levado em discussão, inclusive pelo setor econômico. Isso é importante, professor, porque reserva legal é um conceito do Brasil. Outros países não têm essa obrigatoriedade de conservação de parte da sua propriedade. Na Amazônia é 80%, que no Cerrado é 20% de preservação, então cada bioma tem a sua participação. Agora, essa questão que o professor levanta é muito importante. Se o agricultor não tem subsídios ou estímulos fiscais que possam dar suporte à conservação dessa área, acaba que se porventura acontecer algum incêndio, por mais que seja criminoso, o dono daquela propriedade é responsável. E outra questão também que nós não discutimos é a necessidade urgente de regularização fundiária do nosso país. Hoje o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, levou um mapeamento do país onde tem quase 2 Brasis em um mapeamento só, de tanta propriedade sobrepostas, porque é uma questão voluntária, né? Cada agricultor fala que aquela terra é sua. Então, enquanto nós não fecharmos esse quadrilátero do país, pode definir de qual a propriedade que é de tal agricultor, até mesmo para poder imputar responsabilidades, nós não estamos discutindo em conceitos que nós precisamos avançar nessa questão urgente. E o INCRA necessita de infraestrutura para poder ter suporte para poder realizar essas ações. A gente tem no Brasil a complexidade de grupos diversos, com interesses também diversos. Há grupos indígenas, por exemplo, que concordam com o governo na exploração de áreas indígenas também para práticas comerciais, para exploração comercial. Há outros grupos que são completamente contrários a isso. O governo tem uma proposta de, por exemplo, exploração de garimpo em áreas preservadas, dizendo, segundo o governo acredita, para se levar também o desenvolvimento àquelas populações empobrecidas, porque há investimentos na Amazônia de ONGs financeiros e externos, mas na Amazônia, mas o povo continua pobre. O que é real? Como entender essa questão toda também?
Pode colocar? Pode. Não, eu vejo que nós temos que começar a dar mais suporte para a FUNAI, né? Porque a FUNAI tinha um certo protagonismo, né, em outros governos e agora reduziu a tal forma que não consegue dar devida assistência hoje para a questão indígena. E quando a gente fala de índio, a gente não pode generalizar. São diversas tribos, diversas etnias, diversas culturas que às vezes eles necessitam estar nesse debate para saber quais são as necessidades, quais são os interesses deles em eventualmente se modernizar. Porque a modernização... A propósito, eu escutei grupos indígenas aceitando, desejando essa modernização, e outros não. Exatamente, porque são várias etnias que nós devemos colocar eles na mesa para saber a cultura, para a gente poder aprender, porque hoje, na verdade, tudo vem da floresta. Tudo vem do meio ambiente, os medicamentos, as soluções que nós temos hoje para o agronegócio, para a sustentabilidade, e os indígenas são os responsáveis também por nos mostrar caminhos que hoje nós não estamos colocando em prática. Então vejo que esse debate é muito importante, com diversas etnias sentadas na mesa para saber quem está disposto a realmente seguir o modelo que nós desenvolvemos ou quem está disposto a seguir o modelo mais conservacionista da caça, da pesca, da conservação do seu território. A questão indígena é muito complexa no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. A gente pode levantar que nos últimos governos, a atuação junto à população indígena foi muito mais feita em relação às ONGs externas do que a própria facilidade ou o braço que a FUNAI poderia ter forte. E esse braço que a FUNAI poderia ter forte, hoje está menor ainda. Então a gente tem que fortalecer esse contato com a população indígena para a gente poder saber como levar a assistência correta para aquela população. Tudo depende de como a gente vai levar essa assistência. E sim, comunidades indígenas, elas podem crescer trabalhando dentro da floresta e explorando os recursos naturais. O próprio Boticário tinha uma ação numa comunidade indígena, em comunidade tradicional, em que buscava no meio da floresta as essências para fazer os seus produtos e estimulava a produção por eles. A gente pode ver uma exploração florestal do próprio açaí no Pará, que é uma exploração feita pela população tradicional. O índio tem essa exploração tradicional. O que a gente pode trazer dessa exploração para o nosso comércio, para o dia a dia? O que a gente tem que levar de assistência? Eu acho que a pergunta é mais por aí, que o governo vai conseguir traçar um plano de ação. Unido a isso ainda, outra pergunta que eu fiz, não ouvi nada de vocês ainda, legalização de garimpos em áreas preservadas, o governo entende como um bem àquelas populações presentes ali, porque se explora hoje garimpo de tantas formas, as riquezas vão todas embora, porque não é legal, é uma coisa ilegal. O que vocês pensam disso? Eu agora, meu lado ambiental vai falar forte, Marco. Eu sou contra a exploração do garimpo, o uso de garimpo, porque a gente mais impacta a questão ambiental do que traz só benefícios. Hoje os garimpos ilegais, eles impactam não só a água, mas também o solo, e a questão da biodiversidade é diminuída pela presença do mercúrio, principalmente. Marcos, algo sobre isso? Eu tenho uma expectativa, né, que a gente possa realmente buscar um equilíbrio. Eu concordo com o professor. Hoje o garimpo, de forma ilegal, né, arrebenta o meio ambiente porque não tem estudos, não tem licenciamento ambiental, não tem projeto de recuperação da área degradada, simplesmente usurpam daquele local e somem e não gera riqueza. Agora, se conseguimos criar um modelo onde há um crivo técnico para poder ser respeitado e parte daquela riqueza transformada em impostos possa dar benefícios para aquela população residente naquele local e não caia no caixão único do governo, é possível desenvolver um modelo diferente. Mas enquanto não for possível, eu concordo com a tese do professor, mas eu tenho expectativas que a gente possa buscar esse equilíbrio. O que a gente não pode ter mais é outra serra pelada. Exatamente. Mas de uma maneira mais planejada e de forma que se garanta o equilíbrio ambiental, pode até ter. Mas do jeito que está,
gente não pode deixar mais. Deixa eu acelerar para trazer mais perguntas aqui Ok. do nosso público. Olha, boa noite para o José, aqui do Distrito Federal. Boa noite, Ronaldo. Pergunto por que os estados pertencentes à Amazônia não compram aviões de apagar fogo, pois todos os anos tem fogo. Seria de grande serventia. Legal. Exatamente. Tem muitos agricultores, né, que alugam os seus aviões, né, ao ICMBio para poder fazer combate ao incêndio, né? Mas é algo que realmente nós temos que trabalhar com prevenção e o governo tem recurso para isso. E quem sabe a gente já pode trabalhar com aquelas tecnologias de não lançar somente água, mas sim bactérias que possam umedecer o solo e diminuir a propagação do fogo, como nós discutimos antes. Como esses produtos aqui que estão vindo de Israel, não é? Sim. Sim. E tudo é uma questão de gestão. Muito bem. Olha, o Antônio Pereira, boa noite, Antônio Pereira, de Catanduva, São Paulo. Ele diz assim, se o governo, assim que tomasse conhecimento da invasão de poceiros nas terras queimadas, grileiros, agisse com austeridade, não iria inibir futuras queimadas? Com Sim. certeza absoluta. Fiscalização. Esse é o Fiscalização. caminho. E fiscalização ostensiva e punição, porque não adianta nada realmente prender o delinquente e sendo solto. E deixar claro, a fiscalização não é só colocar mais gente trabalhando na fiscalização. Não é colocar mais fiscais só em área. É usar de tecnologia a serviço dessa fiscalização. A gente não precisa mais só de mais um fiscal na área. A gente precisa do uso da tecnologia. E hoje o geoprocessamento traz muita tecnologia para essa área de fiscalização. É ter estrutura, ter carros e ter equipe, né, para poder atuar. Nós tivemos aqui nessa semana o encontro do presidente com 9 governadores, isto é, 9 estados estão ali ligados direta e indiretamente, uns mais dentro, outros um pouquinho mais fora da Amazônia, mas ligados à Amazônia. O governo precisa de união para lidar com todo esse território gigantesco que é a Amazônia. É de fato um esforço de convergência nacional que precisa ser feito, né, para se resolver essa questão e precisa também de bastante investimento, né? Exatamente. Eu participei também dessa reunião, né, como ouvinte, como telespectador. Eu vi a união que teve desses governadores com o presidente com as acusações do Macron. Sim. Então, assim, é que nem como tem a discussão em casa, né? Irmão discute com pai, com mãe, mas quando alguém fala... De fora, aí a gente se une. Não, une para poder combater. Então, aquela união eu nunca vi. Então, às vezes, né, que eu falei anteriormente, é um mal necessário para a gente poder entender que nós somos uma grande potência. Infelizmente, esses extremismos, né, essa disputa política partidária dentro do país impede o nosso crescimento. Então, é uma forma da gente refletir de que forma nós podemos caminhar juntos, né, unidos. Essa crise gera oportunidades. E esse encontro já foi uma primeira oportunidade de união para uma nova visão e direcionamento sobre a área amazônica. E a título de informação, no próximo dia 6 de setembro haverá aqui no Brasil a reunião, aliás, vai ser num dos países fronteiriços, não me engano, a Bolívia, reunião dos presidentes desses países vizinhos aqui ligados à Amazônia. Senhores, eu quero agradecer muito pela presença de cada um de vocês, foi muito bom poder conversar e ouvi-los. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, como sempre, passa tão rápido, né, que quando a gente começa a aquecer já acabou. Mas agradeço muito, né, a oportunidade, Ronaldo, da Canção Nova, por colocar esse tema em discussão, né, e não somente com conteúdos aleatórios, né, mas buscar profissionais que possam contribuir tecnicamente para esse tema, né. Nos colocamos à disposição também para poder contribuir com vocês. Coloca a Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais, o Conselho Regional de Engenharia, daqui do DEF, que eu represento também, e estamos à disposição para poder contribuir no que vocês necessitarem e que Deus abençoe aí a nossa Amazônia, a nossa floresta, o nosso meio ambiente, a nossa sociedade. Amém. Bernardo, obrigado também, prazer conhecê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto, que mais do que queimadas, a gente debateu aqui meio ambiente e colocou a sementinha aí do desenvolvimento sustentável, que todas as áreas da sociedade hoje têm que ter essa visão e colocar na cabeça que a questão da educação vem em primeiro lugar, seja ela a educação para a produção na agropecuária, para a educação ambiental, educação social. Essa questão da educação como um todo traz a informação ao público e a gente percebe que a TV Canção Nova está fazendo o seu papel e nos colocamos à disposição para contribuir sempre aí nos tópicos ambientais. E se Deus quiser, esse problema na Amazônia será resolvido.
É uma oportunidade essa crise, né? Vamos lá, essa é a palavra final. Obrigado a você que esteve conosco também até agora. Obrigado, sócio da Canção Nova, que nos ajuda a manter esse sistema no ar. Amanhã, último dia de campanha, nos ajude a chegar aos 100%. E este programa pode ser revisto na internet, nos nossos canais, YouTube, Facebook e também na madrugada de sábado para domingo. Fique com Deus, um bom prosseguimento de noite em nossa programação. Até o próximo programa, se Deus quiser.